Bom dia, tudo bem com vocês? Semana quase linda, né? Quase. Mas nada que uma aula de cálculo não possa recuperar essa alegria, né? Muito bem, esses números que eu coloquei aqui no quadro, isso foi só para vocês perceberem o que é que está acontecendo no nosso curso, tá? A nossa prova 4 teve uma média geral de 6,53. Tá? Essa é a média, pensando em todos os alunos que fizeram a prova de manhã, cálculo 1 de manhã, e tirando a média disso, de 6,53. Então, a nota foi alta em geral. Tá? Na quinta prova aconteceu isso, né? Na quinta prova, sei o que aconteceu. Eu acho que todo mundo estava pensando, já estou passado. Né? Tu te liga, porque senão tu te arrebenta. Tá? Quinta prova aconteceu isso. Tá? A sexta prova aconteceu isso, que já é uma boa recuperação. Tá bom? E eu espero que daqui em diante não haja mais desistências. Tá? Eu acho que dá. Dá ainda. Até porque vocês já fizeram a sétima prova, né? Certo? E vai vir, sexta-feira vai vir a oitava prova, né? E a oitava prova tá linda. Tá linda. Se você entendeu, se você já entendeu o conteúdo até semana passada, é 10. É 10. Não tem como escapar. É impossível não tirar 10. Na verdade, vocês se esforçam para isso. Vocês se esforçam. Sabe por quê? A prova de sexta, ela, basicamente, você precisa saber o quê? Domínio da função. Você precisa saber a derivada. Analisar o sinal da derivada, coisa que a gente faz desde a primeira semana do curso. Né? Saber os pontos críticos da função, ou seja, deriva igual a zero. Isso é resolver equação. Né? Tanto faz se é equação exponencial, equação de primeiro grau, segundo grau, é coisa que você faz desde o ensino fundamental. Né? Depois, tu vais calcular a segunda derivada, coisa que você já viu que é muito fácil. Analisar o sinal da segunda derivada, coisa que tu fazes desde o ensino básico também. Né? Tu só vai dizer se a concavidade é para cima ou para baixo, se o ponto é de máximo ou de mínimo. Depois, o que tu vais fazer? Interseção com os eixos, se é que existe essa interseção. Tá? A única coisa de ensino superior é calcular os limites. Mandar o limite para mais infinito, para menos infinito, mandar o limite para perto da indeterminação do domínio. Essas coisas. E, a partir daí, tu esboça o gráfico. Assim como deixa aflorar aquele artista que há em você. E desenha o gráfico de uma forma assim, maravilhosa. E tira 10. Pronto. Simples. Tem coisa mais simples que isso? Não. Porque é isso que você gosta de fazer, né? Então, é isso que a gente vai fazer hoje. A aula de hoje, o nome da aula de hoje é gráficos. Tá? Essa é a nossa aula de hoje, gráficos. Tá bom? Então, sejam bem-vindos ao resumo de tudo que nós vimos até agora. É agora que a gente vai saber se você entendeu o cálculo até agora ou se não entendeu o cálculo. Tá? Na aula de hoje é para você ficar parado, só observando, sem anotar nada. Ficar olhando, isso eu estou safo nisso, cara. Ou olhar assim, estou precisando estudar mais um pouquinho disso. Ou chegar numa outra parte, onde que eu estava quando foi falado isso? Tá? Então, é isso. É uma aula para você ficar refletindo sobre tudo que você fez até agora. Tá? Então, vamos lá. Gráficos. O que tu precisas para esboçar o gráfico de uma função? Está aí a lista do que você precisa. Tá? Vamos anotar essa lista aqui. Vamos ver se você consegue lembrar. Vamos ver o que você consegue lembrar. Se você tem uma certa função e você quer
esboçar o gráfico dessa função. Claramente, a função não vai ser uma função afim, não vai ser uma função trigonométrica, não vai ser uma função exponencial, não vai ser uma função polinomial de grau 2, porque todas essas tu sabes o gráfico dela, tá? Não vai ser uma função óbvia, tá? Vai ser uma função misturando essas coisas, tá ok? Então, tu não sabes o gráfico de cara dela. Tu precisa fazer alguns estudos dela. O que é que tu precisas fazer para determinar o gráfico de uma função? Diz para mim. 1. Domínio. Você precisa enxergar quem é o domínio dessa função, para não cometer nenhuma gafe, tá? Segunda, o que tu precisa saber da função? Oi? Interseção com os eixos. Interseção com os eixos. Você precisa saber isso. Como é que está intersectando o eixo Y e o eixo X? O eixo Y, o que tu tens que fazer para saber isso? Como faz? X igual a 0. Essa é a interseção com o eixo Y. E o eixo X é o quê? Interseção com o eixo X é o quê? Oi? F de x igual a 0, ou seja, as raízes da função. Tá? Então, as contas que tu precisa fazer, uma é isso, x igual a 0, aí vai te dar alguma coisa, se o 0 estiver no domínio, tá? Não faz sentido você fazer isso se o 0 não estiver no domínio. E o outro é fazer isso aqui. F de x igual a 0. Descobrir quem é o x, que quando você faz a conta dá 0. Tá? Isso que tu precisa fazer. Terceira coisa. Lembrando, né, não esquece que se você não fez a prova, você tem que fazer o requerimento para a segunda chamada. Tá? Você tem até quarta-feira para fazer isso. Tá bom? Terceira coisa, qual é? Oi? Vai. Terceira coisa. O sinal da função. O sinal da função? É isso? É uma boa. Saber o sinal da função é uma boa. O que mais? Oi? Máximos e mínimos. Então, eu preciso saber os pontos críticos da função. Tá? Mas, para eu saber os pontos críticos, eu tenho que analisar quem? A derivada. Então, vamos colocar primeiro a análise da derivada. Então, o que eu preciso fazer com a derivada? O que você tem que fazer com a derivada? Mais que isso. Analisar o sinal da derivada. Porque se você analisa o sinal da derivada, quando dá 0, é um ponto crítico. Ele pode ser máximo, pode ser mínimo, ou pode não ser nada disso. Tá? Mas se for positivo, eu sei intervalo de crescimento. Se for negativo, eu sei intervalo de decrescimento. Tá? Então, eu preciso analisar o sinal da derivada. Tá bom? E, consequentemente, eu vou descobrir os pontos de máximo e mínimo. De máximo e mínimo. O que mais? O que mais? Ponto de inflexão. Então, você está dizendo para eu ir atrás de quem? Da segunda derivada. Então, eu olho o que da segunda derivada? O sinal da segunda derivada. Então, eu estudo o sinal da segunda derivada. Analisar o sinal de f duas linhas. Tá bom? Tem que analisar o sinal da segunda derivada. Com o sinal da segunda derivada, eu consigo determinar pontos de inflexão, eu consigo determinar concavidade do gráfico, se é concavidade para cima ou para baixo. Ok? Tudo bem? O que mais que eu tenho que fazer? Será que só isso já é suficiente para esboçar o gráfico? As assíntotas, a simetria, tá? Então, eu preciso verificar se a função não é, de repente, uma função par ou uma função ímpar, porque se ela tiver alguma característica desse tipo, ela pode ser reflexo de um lado para o outro, ou reflexo com relação à origem, tá? Então, eu preciso ver simetria,
eu preciso ver também assíntotas, mas a assíntota, como é que eu determino as assíntotas? Calculando limites, tá? Então, eu vou atrás de limites da função. Limites para quando eu estou indo para perto, diga. A numeração está errada? Está errado. Depois do 6 vem 7. Obrigado. Então, aqui, depois do 7 vem o 8. Então, eu preciso calcular os limites, tá? Então, eu preciso fazer limites laterais. Esse nem sempre será necessário. Eu só faço esse, por exemplo, se eu tenho uma função que é indeterminada em 1. 1 não está no domínio, mas eu mando o limite de tendendo a 1 pela direita e tendendo a 1 pela esquerda. Entendeu? Nesse caso, eu uso limites laterais. Só faço isso se a minha função tiver problema de domínio. Tá? Se ela não tem problema de domínio, os limites que eu calculo são limites infinitos. Eu mando x para mais infinito e x para menos infinito. Tá? Então, os limites laterais e os limites infinitos. Bem, tudo isso a gente estudou, não estudou? Sim ou não? Sim. Tudo isso a gente manja, né? A gente domina por completo isso tudo. Então, que tal começar a pegar funções e fazer isso tudo com ela? Tá? Essa é a nossa aula, tá? Então, vamos lá. Primeira função, uma função de grau 4. Então, nosso exemplo 1 da aula de hoje é essa função de grau 4. Vamos esboçar o gráfico. E, claro, que o último passo é, a partir de todas essas informações, você consegue esboçar o gráfico. Tá? Você tem que conseguir esboçar o gráfico. Tá? Muito bem. Exemplo 1. Primeiro passo. Domínio. Qual é o domínio dessa função? Todos reais. Por quê? Função polinomial. Então, domínio da função f é os reais. Tu não precisa nem explicar por quê na sua prova. Tá? Só coloca isso. Se for os reais, né? Não vai colocar isso se não for. Então, pronto, já está determinado. Domínio os reais. Depois, o que eu faço? Posso pensar nas interseções com os eixos. Tá bom? Então, vê as interseções agora. Tu não precisas também seguir essa mesma ordem, tá? Não precisa decorar exatamente essa ordem. Só lembra as coisas que tu tens que fazer. Tá bom? Eu, por exemplo, quando estou fazendo esse tipo de questão, a interseção com os eixos eu deixo lá para o final. Tá? Às vezes eu nem faço. Tá bom? Então, tu não precisa decorar exatamente essa ordem. Só pensa assim, não dá para tu fazer a segunda derivada sem ter feito a primeira antes. Então, tu já sabes que tu tem que fazer a primeira derivada e analisar a primeira derivada. Depois, tu faz a segunda derivada e analisa a segunda derivada. Essa é uma ordem fácil de lembrar. Tá? Então, vamos fazer a interseção. Então, se o x for 0, quanto é que dá? 0. Então, x0 dá 0. Então, eu já sei que o gráfico da função passa por esse ponto. Já sei alguma coisa do gráfico, passa pela origem, 0, 0. Agora, a outra interseção. Quando que a função dá 0? Quando é que isso acontece? Vou pegar a função x² menos 2x² igual a 0. Tá bom? Isso aqui está dando 0. Tem x² aqui, e aqui eu posso enxergar como x² vezes x². Tá bom? Então, isso aqui vai ficar x² vezes x² menos 2, isso está dando 0. Tá bom? Agora, você tem um produto que dá 0. O que significa? Esse aqui é 0, e esse aqui também é 0. Tá? Então, tua solução, x igual a 0, ou isso aqui, x² menos 2 igual a 0. Quando é que x² menos 2 é igual a 0? Quando x é mais raiz de 2 ou
menos raiz de 2. Então, eu tenho aqui duas soluções. X igual a raiz de 2 positivo ou x igual menos a raiz de 2. Tudo bem? Então, eu já tenho 3 pontos aí. Então, olha, a função, onde é que ela passa? O gráfico passa pelos pontos 0, 0, menos raiz de 2, 0 e raiz de 2, 0. Tudo bem? Já sei 3 pontos do gráfico, tá? Não vai fazer isso na prova e dizer, professor, está aí 3 pontos, o resto é contigo. Tá? É você que tem que fazer o gráfico, não é eu. Tá? Tá aí os 3 pontos, já sei que tem que passar por aí. Próximo passo, o que é que a gente vai fazer? Você quer analisar logo o sinal da função? Queres fazer isso? A gente pode fazer isso. Detalhe, nem sempre você vai conseguir fazer isso. Tá bom? Dependendo da função, pode ser um pouco complexo fazer isso. Nesse caso, parece que é fácil. Tá? Vamos fazer esse sinal da função. Vamos fazer esse sinal da função. Vamos pegar isso aqui, ó. F de x é igual... Eu posso enxergar essa função como sendo x² vezes x² menos 2. Posso enxergar assim. Tá? Tudo bem? Quem determina o sinal dessa função? É esse fator? É esse fator aqui que determina? Não, esse fator sempre é positivo. Tá? Então, quem altera o sinal da função é este fator. Tudo bem? Esse fator eu já sei que ele dá 0 no raiz de 2 e no menos raiz de 2. Isso aqui é uma parábola, tá? De concavidade para cima. Então, só para você ter uma noção, ele é mais ou menos assim. Aqui o menos raiz de 2 e daqui para lá o raiz de 2. Tá? Daqui para lá ele é positivo, aqui para cá ele é positivo e aqui é negativo. Tá bom? Então, o que é que tu já nota de cara? Que antes do menos raiz de 2 e depois do raiz de 2, isso é positivo. Então, a função também será positiva. Tá bom? Então, você já pode colocar, ó, f de x é maior que 0 para todo x que tiver nesse intervalo de menos infinito até menos raiz de 2, unido com o intervalo raiz de 2 até mais infinito. Tá? Ela é positiva nesse intervalo. E ela é negativa em menos raiz de 2 até raiz de 2. Tudo bem? Tá certo isso aqui? Tá certo? Não tá certo. Vamos lá. Sutilezas de por que eu não tiro 10. Onde é que está o erro desse? Não. Vamos. Não. Por quê? Não. Não é porque o intervalo é fechado. Eu quero saber por que a função não é menor que 0 em todo esse intervalo. Diga. Porque no 0 ela é 0 e 0 não é negativo. Ok? Então, cuidado. A gente já tinha colocado aqui, ó. Ela passa pelo 0, 0. Tá bom? Então, corrige isso. Então, até 0, de menos raiz de 2 até 0 aberto, ela é negativa. Unido, de 0 aberto até raiz de 2. Percebe a sutileza? Tá? Tem um ponto lá que ela não dá negativa. É no 0. Tá? Tudo bem até aqui? Já temos o sinal da função. Tá? O que é que a gente vai fazer agora? Derivada. Vamos para a derivada. Derivada. A derivada da função é quem? Quem é a função?
x² menos 2x². Como é a derivada disso? 4x³ menos 4x. O que eu tenho que fazer com a derivada? Analisar o sinal. Tá? Então, ó, derivada dela, eu vou colocar 4x em evidência. Vai ficar x² menos 1. Tá bom? Vamos analisar esse sinal. Sinal dessa derivada. Tá? Vou pegar só o 4x. E vou pegar só x² menos 1. E aqui vou colocar a derivada. Olha lá. 4x de 0 para lá é positivo. Antes do zero é negativo. E no zero dá zero. Tá bom? Só esse cara agora. Só esse cara. Esse cara ele dá 0 no 1 e no menos 1. Tá? No 1 e no menos 1 dá 0. Então, eu vou pegar aqui, ó, no menos 1 e no 1, eles dão 0. Como isso é uma parábola com concavidade para cima, daqui para lá é positivo, daqui para cá é positivo, e entre é negativo. Tudo bem? Agora, vamos para o sinal da derivada. Menos 1, 0 e 1. Depois do 1, eu não tenho que multiplicar esses dois para poder ter a derivada? Tá? A derivada é o produto dos dois, então eu vou ter que multiplicar aqui. Produto de positivos dá positivo. Então, aqui é positivo. Tá? Esse espaço aqui, ó, aqui é negativo, aqui é positivo. Produto de sinais diferentes é negativo. Tá bom? Nesse espaço, aqui é negativo, aqui é negativo. Produto de sinais iguais é positivo. Tudo bem? Nesse espaço, esse é positivo, esse é negativo. Produto de sinais diferentes é negativo. Tá bom? Agora, deixa eu tirar esse 1 daqui. Tirar esse 1 daqui. Esse dá 0. Então, a derivada aqui dá 0. Esse também dá 0 aqui em cima. Então, a derivada é 0. E esse dá 0 aqui embaixo. Então, a derivada é 0. Então, já tenho o sinal da derivada. Significa, então, que a função é decrescente, depois ela cresce, depois ela decresce e depois ela cresce novamente. Tá? Então, vamos escrever isso. Então, eu vou pegar aqui a função f, vou colocar aqui o menos 1, o 0 e o 1. Olha, do 1 para lá, ela é crescente. Entre 0 e 1, ela é decrescente. Entre menos 1 e 0, ela é crescente. E antes do menos 1, ela é decrescente. Tudo bem? Já tenho isso, tá? O que mais? Se ela está decrescendo e depois cresce, o menos 1 é o quê? Ponto de mínimo local, tá? Pelo teste da primeira derivada. O 0 é o quê? Máximo local, pelo teste da primeira derivada. E esse aqui? Mínimo local, pelo teste da primeira derivada. Então, esses caras são mínimos e máximos pelo teste da primeira derivada. Então, eu vou escrever isso. Então, pelo teste da primeira derivada, temos que x igual a menos 1 e x igual a 1 são pontos de mínimo locais. Mínimos locais, tá bom?
Esses caras são mínimos locais. E x igual a 0 é ponto de máximo local. Tudo bem até aí? Tudo bem? Tudo isso a gente já tinha visto, tá? Muito bem, já analisei a primeira derivada. Já tenho, automaticamente já ganhei o ponto 5, que são os pontos máximos e mínimos. Já tenho eles. Agora vou analisar a segunda derivada, tá? Vamos analisar agora a segunda derivada. Analisando a segunda derivada. Vamos lá. A segunda derivada é quem? Cadê a primeira? A primeira está bem aqui, ó. Está aqui a primeira derivada. Vamos calcular a segunda agora. Quanto é que fica a segunda derivada? 12x ao quadrado menos 4. Então, isso aqui é 12x ao quadrado menos 4. Tá bom? Vamos só verificar aqui. Quando é que isso aqui dá zero, hein? Quando é que isso dá zero? Vamos fazer essa continha aqui? Olha, você tem 12x ao quadrado menos 4. Eu quero saber quando que isso dá zero. Vai ficar 12x ao quadrado igual a 4. Vai ficar x ao quadrado igual a 4 sobre 12. X quadrado igual a 1/3. Vai ficar x igual a mais e menos raiz de 3 sobre 3, certo? Tá bom? Esses são os dois pontos, tá? Então, isso aqui, analisando o sinal agora disso, eu vou colocar mais em cima. Analisando o sinal da segunda derivada, tá? Então, em menos raiz de 3 sobre 3, dá para ver isso? Dá. Até raiz de 3 sobre 3. A segunda derivada, isso é uma parábola com cavidade para cima, tá? Então, daqui para lá é positivo, aqui é negativo, e antes disso é positivo. Tá bom? Segunda derivada. Isso é a segunda derivada. Agora, e a função, hein? Vamos colocar aqui uma reta. Vou colocar a função aqui. O que significa a segunda derivada ser positiva? Concavidade para cima. Então, esse ponto aqui, que é o raiz de 3 sobre 3, daqui para lá a concavidade é para cima. Tá? Entre o menos raiz de 3 sobre 3 e o raiz de 3 sobre 3, a concavidade é para baixo. E antes disso, a concavidade é para cima. Tudo bem? Tá? Muito bem. E esses pontos aqui, esse e esse, são o quê? São pontos de inflexão. São os pontos onde a função está mudando de concavidade. E eles pertencem ao domínio. Então, são pontos de inflexão. Tá? Então, note que x igual a menos raiz de 3 sobre 3 e x igual a raiz de 3 sobre 3 são pontos de inflexão de f. Tudo bem? Os pontos de inflexão de f. Preciso fazer mais alguma coisa? Preciso de simetria, tá? Não é obrigatória essa parte, mas ajuda na hora de construir o gráfico, tá bom? Então, vamos verificar essa simetria. Quando eu digo que não é obrigatório, é porque a maioria das funções, a gente não costuma deixar elas com simetria, porque perde a graça. Então, vamos lá. F de menos x. Quem é a função? Está aqui a função. Tá? Vamos calcular f de menos x.
Vai ficar menos x à quarta. Cadê? Menos 2 menos x ao quadrado. Que é, onde tem x, você coloca menos x, tá? Isso aqui vai dar x à quarta, menos, e esse vai dar x ao quadrado. Espera aí, então quer dizer que a f de menos x é a mesma coisa que a f de x? O que significa isso? Que o gráfico do lado direito é um espelhamento do que tem do lado esquerdo. Entendeu? Beleza? Deu para entender? Então, se você conseguir desenhar do lado direito como é o gráfico, é o mesmo desenho do lado esquerdo. É só refletir. Tá? Essa é a informação que você tem aqui. Por mais que você fique na dúvida, poxa, e agora? Será essa função par ou função ímpar? Eu já fiz a conta direitinho. Se eu escrever errado, o professor vai me tirar todo o ponto. Então, não aventura. Então, o que basta é você entender a interpretação. Tá? Então, a interpretação é, o que tem de um lado é idêntico ao que tem do outro, como se fosse refletido. Tá? Esse é o entendimento que tu precisas ter. Pronto. Precisa de mais alguma coisa para esboçar o gráfico? Precisa do quê? Já fizemos isso, agora a gente vai para os limites. Tá? Vamos para os limites. Essa função, ela tem algum problema no domínio? Não. Então, não vou usar aqueles limites laterais. Só vou calcular limite para mais infinito e para menos infinito. Então, vamos lá, os limites agora. Os limites. Então, eu tenho que fazer limite da f de x quando x tende a mais infinito. Isso é, limite de x à quarta menos 2x² quando x tende a mais infinito. Tá? Isso é igual limite de x indo para mais infinito. Posso colocar aqui o x² em evidência, né? Isso aqui vai dar 1 menos 2 sobre x². Observa, se o x está indo para mais infinito, isso dá 1 e esse aqui vai para 0. Tá? Então, o que está aqui dentro vai para 1. E isso aqui está indo para mais infinito. Então, a resposta dá mais infinito. Aí eu te pergunto, se fosse menos infinito, continuaria dando a mesma coisa, que eu posso fazer aqui a mesma coisa. Esse cara, se for negativo, ele está indo para um expoente par, vai dar positivo, então o resultado vai dar o mesmo. Vai continuar dando mais infinito. Então, não importa se eu vou para menos infinito ou para mais infinito, a função está indo para mais infinito. Ok? Pronto. Já tenho todas as informações necessárias para esboçar o gráfico. Então, agora eu vou para o gráfico. Tem gente que está pensando, poxa, se tivesse liberado o celular, seria tão mais rápido. Eu levaria 30 segundos para digitar isso no celular. Vamos lá. Outros estão pensando, o professor acha que vai dar tempo de fazer isso em 30 minutos? Eu? 30 minutos? Não. Dá não. 30 minutos dá para fazer 3 dessa. Não dá para fazer uma. Dá para fazer 3. Observa. E eu estou perguntando para vocês. Entendeu? Você percebeu que essa prova não dá tempo de você olhar para o lado, porque o colega do lado vai estar muito ocupado? Que se você perguntar para ele, ele vai dizer assim, não me atrapalha! Não dá nem para colar essa prova. Na verdade, nenhuma prova dá para colar. Vocês que são MacGyver, né? Eles se viram para fazer as coisas. Bem, essa é uma prova que não dá para perturbar ninguém. Essa também é aquela prova, assim, que a gente entrega a prova para vocês. Se passou 5 minutos o cara saiu, tá de sacanagem, né? Você não fez nada em 5 minutos, certo? Agora, se você sair em 7 minutos, aí a gente diz, não, esse cara é bom, ele consegue. Mas 5 não dá. Né? 5 não dá. Vamos lá. Então, lembrando, vamos para os pontos.
A função passa por esses pontos. Vamos marcar esses pontos, né? Então, passa aqui. Eu vou dizer que esse cara é o menos raiz de 2. Passa pela origem e passa pela raiz de 2. Tá? Pronto. O gráfico passa por esses 3 pontos, né? O que mais? A função, quando eu estou indo para mais infinito, ela vai para mais infinito. E quando eu estou indo para menos infinito, ela vai para menos infinito. Tá? O que mais? A função, ela é sempre positiva antes do menos raiz de 2. E ela é sempre positiva depois do raiz de 2. Então eu sei que daqui para lá ela está para cima. Daqui para cá ela também está para cima. Só que ela pode estar para cima de 2 formas. Uma, ela pode estar assim, ou ela pode estar assim. Eu tenho que decidir agora como é que vai ser. Se ela é dessa forma ou dessa forma. Vamos pensar. Quem vai dizer essa resposta para a gente? A segunda derivada. Olha, a segunda derivada, a concavidade, antes aqui, ela é para cima. E depois ela é para cima. Tá? Só que esse cara aqui é no raiz de 3 sobre 3. Tá bom? O raiz de 2 está depois dele ou está antes dele? Hein? Depois. Depois dele. Raiz de 3, 1,7 ela vai pedrada, divide por 3, vai dar um 0,6 ali, aproximadamente, né? E o raiz de 2 é 1,4, mais ou menos, tá? Então, o raiz de 2 está depois disso. Se está depois disso, olha, concavidade é para cima. E o menos raiz de 2 também é depois disso, concavidade para cima. Então, eu não posso pensar no gráfico dessa forma. Eu tenho que pensar no gráfico desta forma. Tá? Então, já sei parte do gráfico. Então, o gráfico é assim. Tá? E antes, da mesma forma, o gráfico é assim. Por que eu sei que isso é idêntico a isso? Porque existe uma simetria. E eu verifiquei essa simetria aqui, não verifiquei? Olha lá, f de menos x é igual a f de x. Existe uma simetria aqui, tá? Perfeito? Então, o que eu faço desse lado é o que eu faço desse lado. Aí você diz, professor, está meio torto esse lado aqui. Parece ser chato. Tá? Aqui, pronto, agora está perfeito. Tá? Tá aí os 2 lados, tá bom? Você já sabe o que acontece dos 2 lados, tá? A pergunta agora é o que acontece aqui. Tá? Aqui é que é a pergunta. Só que, onde nós estamos falando são nesses 2 intervalos, tá? A função é negativa, mas ela dá 0 no 0. Então, ela tem que descer e voltar. Ela tem que descer e voltar, certo? Ela tem que passar por aqui. Vamos lá. Ela desce até onde? Quem vai me dizer isso? Quem vai me dizer? A derivada. A primeira derivada. Olha lá. Entre menos 1 e 0, ela é o quê? Crescente. Entre 0 e 1, ela é decrescente. Eu te pergunto, onde está o 1 e onde está o menos 1? O 1, ele está depois da raiz de 2 ou antes da raiz de 2? Antes. Mas está perto do raiz de 2, concorda? Então, o 1 está por aqui. Tá? Aí está o 1 e o menos 1 está por aqui. Tudo bem? Vamos lá. O que mais? O 1 e o menos 1, eles são pontos de mínimos. Tá? Eles vão no menor valor possível. Não tem ninguém abaixo deles. Tá bom? A gente calculou o f de 1 e de menos 1? Não, né? Então, vamos calcular. Aqui. f de 1. Substitui 1 aqui. Dá 1.
Menos 2 vezes 1 dá menos 2. 1 com menos 2 dá menos 1. Tá? F de menos 1. Substitui. Aqui vai dar 1 positivo. E aqui dá 2 negativo. Então, vai dar também menos 1. Então, esses caras vão na mesma imagem. Vai no menos 1. Tá? Então, esses dois caras, eles vão aqui no menos 1. Desce aqui. Tem que passar nesse ponto. Tem que passar nesse ponto. Tá? Então, eu vou ajeitar esses gráficos. Está um pouco distorcido. Aí você tem que pensar, ó, tem que passar por aqui, tem que passar por aqui, tá bom? Nesse intervalinho aqui, como é que é? Olha, entre 1 e a raiz de 2 que está para cá, ela tem que estar crescendo. Então, ela tem que fazer isso aqui, ó. Ela tem que fazer isso aqui, ó. Tá bom? É crescente, tá? E agora? Entre o 0 e esse cara, tem que estar decrescendo. E entre o menos 1 e 0, tem que estar crescendo. Então, ela tem que crescer aqui, ó. Tem que crescer para lá. E aqui ela tem que decrescer. Certo? Tem que fazer isso. Tá bom? Vamos continuar essa análise. Entre menos raiz de 3 e raiz de 3, a concavidade é para baixo. Tá? Então, tem que acontecer isso aqui, ó. Tem que acontecer isso. E o menos raiz de 3 sobre 3 está por aqui e está por aqui. Tá? Então, onde encontrar no gráfico, ela vai ter que mudar a concavidade. Tem que ser algo assim, ó. Esse é o gráfico. Quase. Gostaram? Dá para fazer tranquilamente em 7 minutos. 7 minutos é tempo suficiente para isso. Né? Vamos ver se é esse o gráfico mesmo? Vamos lá. Então, a função é x² menos o quê? 2x². Está aí o gráfico. Olha lá o gráfico. Está vendo? A coisa foi feita para dar certo. Né? Então, já fizemos a primeira. Tá? Vamos fazer uma melhor que essa. Porque essa é muito fácil. Isso é muito fácil. Essa é uma função polinomial. Quem coloca uma função polinomial na sua prova? Eu não. Eu não. A sua prova não é polinomial. Não quero que seja polinomial. Ela é mais bonita que isso. Então, a gente vai fazer uma mais bonita que isso, né? Vamos para uma questão mais bonita que isso. Que tal essa? Que tal essa? Essa é outro nível, né? Vocês perceberam que na aula de hoje não teve nada de novo? Vocês perceberam que não teve nada de novo na aula de hoje? Absolutamente nada de novo. Tudo que nós falamos na aula de hoje já foi falado ao longo do curso, tá? Mas essa aula, ela junta tudo que foi falado, tá bom? Então, daí a importância da aula de hoje. A gente poderia não ter essa aula de hoje e cobrar da mesma forma, tá? Mas a gente faz essa aula de hoje para você compreender
que você pode compilar todos os conteúdos numa coisa só. Tá? Por exemplo, essa que a gente vai fazer agora, a gente vai usar até a regra de L'Hopital nela. Tá? Até isso a gente vai precisar. Tá bom? Para a gente poder conseguir fazer uma análise bem completa da função. É muito bonita essa função. Olha lá. O nosso exemplo 2 é f de x igual... Só projeta para mim, eu acho que é exponencial sobre x ou é x sobre exponencial? Só projeta lá, por favor. Exponencial sobre x. Exponencial sobre x. Tá. Domínio. Domínio da função f. Essa é para começar com tudo, vai. Oi? Todos reais menos o zero. Pronto. Reais menos o zero. Já tem... Não sei se já tem um ponto ou meio ponto. Não lembro. Não lembro nem se eu peço para você dizer o domínio. Já tem o primeiro passo. O segundo passo, o que é que a gente vai fazer? Interseção com os eixos. Tá? Interseção com os eixos. Com os eixos. Qual é o eixo que com certeza não toca? O y. Por quê? Para tocar no eixo y, o x deveria ser 0. Mas eu não posso substituir 0. Entendeu? Então, não me vem colocar um gráfico cortando o eixo y. Tá? Isso é blasfêmia. Tá bom? Não tem corte no eixo y. Tá? Corte no eixo x. Como é que a gente tem que fazer? Você tem que pegar a função e igualar a 0. Tá? Quem é a sua função? Exponencial sobre x dando 0. O x não é 0, então eu posso passar ele para lá. Tá? Então vai ficar exponencial de x igual a 0. Qual é o valor de x que essa conta dá 0? Qual é? Nenhum. Certo? Nenhum. Então, o gráfico dessa função não toca o eixo x e não toca o eixo y. Beleza? Então, não tem pontos de referência. Já é o primeiro detalhe. Tá? Então, não toca nenhum eixo. Espera aí. Essa função é contínua? Essa função é contínua? Sim ou não? Sim. Ela é contínua, só faz sentido falar em continuidade no domínio da função. Você não pode dizer, ela não é contínua no zero. Não pode falar isso, porque o zero não pertence ao domínio. Entendeu? Então, ela é contínua em todo o seu domínio. Aí você pensa assim, mas espera aí, e aquela ideia que continuidade é quando eu consigo riscar, fazendo o gráfico da função, sem tirar o lápis do papel? Essa ideia não está desfeita. Por quê? Obrigatoriamente, tu vais ter que tirar o lápis do papel, porque o zero não está no domínio. Entendeu? Mas você não tirou o lápis por razão de descontinuidade. Você tirou o lápis por razão de definição da função. É outra história. Tudo bem? Então, muito bem. Então, essa função é contínua. E a gente consegue analisar o sinal dessa função? Ela tem imagem positiva ou negativa? Vamos tentar ver. Quem determina o sinal dessa função? Quem determina? Só o x. Porque a exponencial sempre é um valor positivo, certo? Então, quem determina o sinal dessa função é o denominador. Tá? Então, pensa comigo, olha. O denominador é x, então, do zero para lá ele é positivo, e do zero para cá ele é negativo. Então, conclusão que a gente tira é que a função ela é maior que zero se o x for maior que zero. E a função ela é menor que zero se o x for
menor que zero. Ok? Então, só fazer um rascunho rápido. Então, esses são os 4 quadrantes. Tá? Então, antes do zero, a função é negativa. Então, o gráfico está por aqui. Tá? Depois do zero, a função é positiva. Então, o gráfico está por aqui. Então, tu já sabes. Tu não pode colocar nada de gráfico aqui e nada de gráfico aqui. Entende? Tá? A gente já sabe disso. O gráfico vai estar nessa região e nessa região. E não passa de uma região para outra. Tá? Porque não tem uma conexão entre as duas regiões. Lembrando que a conexão entre as duas regiões seria o zero estar no domínio. O zero não está no domínio. Então, o zero faz com que esses dois conjuntos sejam desconexos. Tá bom? Muito bem. Então, já tenho uma noção do que vai acontecer. Próximo passo, analisar a derivada da função. Pensa, essa função não é mais bonita? É ou não é? A gente derivou um polinômio, agora a gente vai derivar um quociente. Regra do quociente, né? Então, derivada da exponencial vezes a segunda normal, menos a exponencial vezes a derivada de quem está embaixo, que é 1, dividido por x ao quadrado. Tá? Essa é a derivada. Então, eu vou só organizar aqui essa derivada. X menos 1 sobre x ao quadrado. Como é que eu enxergo o sinal dessa derivada? Quem determina o sinal dessa derivada? É o denominador? Não, porque o denominador sempre é positivo. Tá? Nunca é zero, né? Porque o zero não está no domínio. Tá? Sempre positivo. A exponencial também é sempre positiva. Então, quem determina o sinal dessa função é x menos 1. Olha, uma função afim está determinando o sinal. Tá? Que é fácil. Né? Então, do 1, x menos 1 é uma coisa crescente. Do 1 para lá é positivo. Do 1 para cá é negativo. Só tenho que lembrar que o zero não está no domínio. Tá bom? Então, do 1 para cá, tem o zero pelo meio do caminho. Então, vou colocar aqui 0. E nele, a derivada e nem a função existem. Não existe nem a derivada e nem a função. Tá bom? Não pode esquecer disso. Então, vamos escrever essas informações que a gente chegou agora. Então, olha, analisando a derivada, vou escrever aqui, ó, f' de x é maior que zero se o x for maior que 1. Tá? Agora, f' de x é menor que zero se for antes do zero, se o x for de menos infinito até zero, e entre 0 e 1, eu tenho que retirar o zero. Unido, 0 e 1. Tá bom? Então, menor que zero aqui e maior que zero aqui. Então, nessa região, a função é crescente. E nessa região, a função é decrescente. Tá ok? Então, eu já sei onde a função é crescente, onde a função é decrescente. Tá? Onde é que a derivada dá zero? No 1. Tá? No 1, ela dá zero. Se ela estava decrescendo e depois cresce, esse ponto 1 é o quê? Máximo ou mínimo? Ela é mínimo. Tá? Então, pelo teste da primeira derivada, x igual a 1 é ponto de mínimo. Tá bom? Já sei isso. Esse x igual a 1 é ponto de mínimo. Já fizemos, olha, analisamos o sinal da primeira derivada, já temos o ponto de máximo e mínimo, no caso, máximo não tem. Agora, analisar o sinal da segunda derivada. Vamos fazer isso.
segunda derivada de f. Olha que bonitinho, né? Não é melhor derivar isso do que derivar um polinômio? Muito melhor, cara. Porque, olha, tu vai derivar isso aqui, regra do quociente com produto. Belíssimo, né? Então, vamos lá. Derivada da primeira. Olha, derivada da primeira é isso aqui, ó. Regra do produto, tá? Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ok? Então, isso eu só derivei em cima. Então, derivada da primeira vezes a segunda. Menos a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Dividido pela segunda ao quadrado. Mas já está ao quadrado, vai ficar a quarta. Tá bom? Tudo bem? Então, tá aí. Essa é a segunda derivada. Vamos organizar essa segunda derivada, porque a gente precisa estudar o sinal dela. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos simplificar o que dá para simplificar, abrir tudo aqui em cima, ver se tem alguma coisa que dá para colocar em evidência ou simplificar, tá? Para poder ver o que a gente consegue analisar o sinal. Tá bom? Dá para cortar logo o x, por exemplo, eu já vou fazer isso. Aqui tem x à quarta, então eu posso enxergar isso aqui como sendo x vezes x ao cubo, certo? Aqui eu tenho x ao quadrado, eu posso enxergar como x vezes x. E aqui eu tenho x. Então, eu vou cancelar um x daqui, vou cancelar um x daqui com um x daqui. Tá bom? Já vou fazer isso de cara, tá? Então, você já sabe que eu vou fazer isso, vou cancelar um x daqui e vou cancelar um x daqui. Na próxima linha, eles já não aparecem, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, f duas linhas de x é igual. Aqui é só um x agora, tá? Esse, eu já vou distribuir essa multiplicação também. Exponencial vezes x vezes x. Vai ficar exponencial vezes x ao quadrado. Exponencial vezes 1 vezes x. Vai ficar menos exponencial vezes x. Agora, esse vai ficar x vezes exponencial. Mais exponencial vezes o x. Tá bom? Então, essa parte já está aqui. Agora, essa parte, só tomar cuidado que tem um sinal de menos aqui fora, tá? Então, esse com esse e o 2. Vai ficar menos 2x, a exponencial de x. Esse com esse e o 2. Esse com esse vai dar positivo, vai vir o 2 só, tá? Mais 2, a exponencial de x. Isso tudo dividido por x ao cubo. Tá bom? O que é que eu posso fazer aqui, ó? Posso cancelar esse cara com esse cara, tá bom? E eu vejo o seguinte, olha, tem exponencial aqui, tem exponencial aqui, tem exponencial aqui. Vou colocar exponencial em evidência, tá? Vai ficar f duas linhas de x é igual, exponencial em evidência, vezes x quadrado menos 2x mais 2. Isso tudo dividido por x ao cubo. Tá bom? Pronto. Essa é a cara da segunda derivada. Tá? E agora eu analiso o sinal da segunda derivada. Olha, a segunda derivada tem 3 fatores aqui. Tem o fator exponencial, tem o fator quadrático e o fator cúbico. Vou pegar os 3, tá? Vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui o fator exponencial. Nesse aqui, eu vou colocar o fator quadrático. E nesse aqui, eu vou colocar o fator cúbico. Porque eu quero saber o que vai acontecer com o sinal. O fator exponencial, qual é o sinal dele? Sempre positivo, tá? Então, ele é um fator que não vai atrapalhar em nada. O fator cúbico, qual é o sinal dele? Negativo antes do zero e positivo depois do zero. Então, positivo para lá e negativo para cá. Tá bom? Tudo bem? Agora, esse fator, o fator quadrático,
Quantas raízes tem esse fator quadrático? Quem diz a quantidade de raízes? É o delta, né? Então, vamos lá. Delta. B quadrado vai dar 4, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. O delta vai dar 8, 4 menos 8 vai dar menos 4. Menor que zero. Quantas raízes? Nenhuma. Nenhuma raiz. Só que a concavidade é para cima. Então, isso aqui sempre é positivo. Então, esse cara aqui sempre é positivo. Então, qual é o fator que altera o sinal da segunda derivada? É o x ao cubo. Só ele que altera o sinal da segunda derivada. Tá? Então, do zero para lá, a segunda derivada é positiva. Do zero para cá, a segunda derivada é negativa. Onde era o problema de domínio mesmo? Era só no zero. Tá bom? Então, segunda derivada, olhando para o zero, que é onde não existe a função, não existe a derivada, não existe segunda derivada, não faz sentido olhar no zero. Tá? Do zero para lá é positivo, então a concavidade é para cima. Tá ok? Antes do zero é negativo, a concavidade é para baixo. Então é assim. Tudo bem? Tudo bem até aí? Tá? Muito bem. A gente achou algum ponto crítico? A gente sabe que 1 é ponto crítico, tá? E nele acontece ponto de mínimo. Mas quanto é esse ponto de mínimo? Vamos calcular esse ponto de mínimo. F de 1. Substitui aqui. Vai dar E dividido por 1, vai dar E. Tá? Então, pronto. E. Te pergunto, essa função tem ponto de inflexão? Sim ou não? Respondam. Tem ponto de inflexão ou não? O que é ponto de inflexão? É o ponto de mudança de concavidade. Vamos usar esse termo. Ponto de mudança de concavidade. Tá? Tem ponto de mudança de concavidade? Esse ponto não está no domínio. Entendeu? Seria o zero, né? Seria o zero esse cara. Só que esse cara não está no domínio. Então, não existe esse ponto de inflexão. Tudo bem? O que mais que está faltando a gente fazer? A gente precisa fazer a simetria, né? E a gente precisa fazer os limites laterais. Tá? Vamos verificar a simetria. Vou fazer aqui. F de menos x dá a exponencial de menos x sobre menos x. Qual é a relação disso com a f? Qual é a relação disso com a f? Nenhuma. Não é par nem ímpar. Tá? Nenhuma. Então, a função não é par, não é ímpar, não tem simetria. O que tem do lado direito não é igual ao que tem do lado esquerdo. Tá? E nem fazia sentido pensar nisso, lembra? Por que não fazia sentido pensar nisso? Porque agora há pouco, quando nós fizemos análise, a gente descobriu que o gráfico dessa função está nessa região e nessa região. Então, não faz sentido ter uma simetria nesse sentido. Única razão de simetria seria aqui. Simetria com relação à origem, que também não ocorre. Tá? Então, tipo, o que acontece aqui não é a mesma coisa do que acontece aqui. Não tem essa simetria. Tá bom? Então, retiro isso. Então, só me resta analisar os limites laterais e no infinito. Tá? Vamos, então, para os limites laterais. Limites laterais. Então, limite de e elevado a x, com x, o x indo para zero pela direita. O que acontece?
Oi? Quanto é que dá esse limite? Esse limite. Se x vai para 0 pela direita, esse cara está se aproximando de 0 pela direita. Tá. E esse cara? Está se aproximando de 1. Então, você está pegando 1 e dividindo por um número cada vez menor. Esse resultado vai para onde? Mais infinito. Tá? Então, isso aqui dá mais infinito. Limite da exponencial sobre x, quando x tende a 0 pela esquerda. Quanto é que dá? Oi? Menos infinito. Tá? Lembra, esse cara está indo para 1 e esse cara está indo para 0, só que por valores negativos. Tá? Então, isso vai para menos infinito. Agora, eu preciso mandar os limites infinitos. X indo para mais infinito. O que acontece? O que acontece? A exponencial vai para onde? Vai para onde a exponencial? Mais infinito. E o x? Mais infinito. Indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Como se resolve isso? Regra de L'Hopital. O que eu tenho que fazer, então? Derivo em cima e derivo em baixo. Qual é a derivada da exponencial? Própria exponencial. Derivada de x? 1. Então, esse limite é igual ao limite da exponencial. Tá? Então, isso aqui é limite da exponencial quando x tende a mais infinito, que vai dar mais infinito. Tudo bem? Vamos para o outro lado. Limite da exponencial sobre x quando x tende a menos infinito. Como é que fica? Oi? Quando o x vai para menos infinito, essa exponencial está indo para onde? Para onde a exponencial vai? Para 0. O gráfico da exponencial não é um negócio assim? Não é esse o gráfico da exponencial? Está indo para 0. Tá? Então, esse carinha aqui está indo para 0. Certo? E esse carinha? Indo para onde? Menos infinito. Esse carinha está indo para menos infinito. E aí? E agora? E agora? O que é que vai acontecer? Pensem. O que é que a gente vai fazer? Vamos tentar imaginar o que é que vai acontecer. Deixa eu pegar a derivada da função. Olha lá. Aqui é a derivada da função, tá bom? A função aqui, a derivada é negativa, tá? A derivada está negativa aqui. Esse 0 aqui, ele está indo para 0 pela direita, concorda? Certo? 0 pela direita, tá? Como a derivada está negativa, então a função tem que estar acontecendo o que com ela? Ela tem que estar decrescendo, tá? Só que a gente já sabe que essa função, ela está aqui, nesse quadrante. Tudo bem? Ela tem que estar decrescendo, ela tem que estar fazendo isso assim, tem que estar decrescendo, tá? Só que eu não sei o que está acontecendo para cá. Tá bom? Então, é provável, é muito provável que, suponha que esse cara fosse 0,1. Só pensa assim, 0,1 dividido por 1000.
Dá um número pequeno? Dá. E se fosse menos 1000? Seria um número pequeno, só que perto do zero, concorda? Negativo. Se fosse por 1 trilhão negativo, seria um número pequeno, perto do zero, só que negativo. Então, essa resposta vai para zero. Só que vai para zero por valores negativos. Tudo bem? Dá para enxergar isso? Tá? Então, pronto. Vai para zero por valores negativos. Então, acho que agora já temos condições suficientes para esboçar o gráfico dessa coisinha lindinha aí. Vamos lá. O que temos que fazer? Tenho que tomar cuidado no zero. Não existe gráfico passando por zero. Não existe gráfico passando pelo eixo. Então, olha, não posso cruzar esse eixo, não posso cruzar esse eixo. Não posso fazer isso. Outra coisa, eu tenho um ponto lá, que é um ponto de mínimo, que acontece no 1, não é isso? No 1 é um ponto de mínimo e ele dá... Anotei ele em algum lugar. Cadê ele? Onde que está? É o E, né? Aqui. F de 1. É E. Ele é ponto de mínimo. Tem que passar por ele, tá? Então, no 1 dá E. Tem que passar por esse ponto, tá bom? Antes dele, entre 0 e 1, como é que a função está? Crescendo ou decrescendo? Oi? Decrescendo. Mas quando eu estou muito perto do zero, a função está indo para onde? Mais infinito. A gente fez isso, não fez? Ó, muito perto do zero, está indo para mais infinito, tá? Então, ela está decrescendo, está vindo lá do mais infinito e vai passar lá pelo E. Como que vai ficar essa concavidade? Depois do zero, a concavidade é para cima. Então, tem que ser algo assim. Ó. Ele tem que vir lá do mais infinito, tá? Tem que passar aqui por esse cara, ok? Só que a concavidade tem que se manter para cima. E esse cara tem que ser ponto de mínimo. Então, ela tem que voltar a subir aqui. Tudo bem? Tem que voltar a subir. E ela não pode voltar a subir assim, ó. Porque assim seria uma mudança de concavidade, o que não ocorre, tá? A concavidade é para cima nesse setor, então não tem essa parte aqui. Então, ela é assim, o gráfico dela. Tá bom? Agora, vamos ver esse outro quadrante. Quando eu estou muito perto do zero, estou me aproximando por aqui, como é o gráfico? Muito perto do zero, ela está indo para menos infinito. Tá? Quando eu estou mandando para menos infinito, vai dar zero, só que por baixo. Ela é sempre negativa nesse setor. Lembra que a gente concluiu isso? Ela é sempre negativa para números negativos. Então, ela tem que estar vindo muito perto do zero e depois ela decresce lá para menos infinito. Tá? Então, o gráfico é assim. Ó. Tudo bem? Nessa região, como é a concavidade? A concavidade tem que ser para baixo. Então, eu não posso fazer aqui uma função decrescente assim, por exemplo. Ó. Não posso, porque isso seria concavidade para cima. Entende? Tem que ser dessa forma, porque a concavidade é para baixo. Esse é o gráfico da nossa função. Não toca aqui, não toca aqui, não toca aqui e não toca para cá. E esse ponto é ponto de mínimo. Entenderam? Preparados agora? Não? Vamos ver o gráfico. Vamos colocar para conferir o gráfico. Função exponencial. Exponencial de x sobre x. Está aí o gráfico dela. Está vendo lá? Está lá o gráfico dela. Tá bom? A coisa funciona. A coisa funciona. Tá bom? Vamos fazer mais uma? Não temos tempo. Dá para fazer mais uma. Tá vendo? Na prova de vocês dá para vocês fazerem 3. A gente vai fazer 3 aqui. Então dá para vocês fazerem 3 na prova. Tá? Vamos lá, mais uma. Essa é bonita.
Olha lá. Distinção dessa função para o que nós fizemos. Nós fizemos usando a regra do quociente. Agora a gente vai usar a regra do produto. Tá? Vamos lá. Deixa eu anotar essa função aqui. F de x igual x exponencial de menos 3x. Então, se eu fosse você, eu prestaria muita atenção agora, que é a sua última chance. Tá? A próxima aula, já vou logo anunciando que a próxima aula a gente vai falar de problemas de otimização. Então, não se fala mais disso. Acabou. Hoje é a última aula que se fala disso. A outra aula vai ser na sua aula antes da prova, minutos antes da prova, e quinta-feira, né? Quinta-feira é a aula que vocês têm de aquela oficina. Na oficina também os monitores fazem alguma coisa, só que aí já está no desespero, assim, está no ápice do desespero, então a tua hora de perguntar é agora. Tá? É o teu último momento, na verdade, para carimbar o teu 10. Para quem ainda não tirou 10, chegou a hora. É inevitável. Chegou a hora. Vamos lá. Então, você tem essa função. Eu não sei. Só porque eu disse que era a última hora? Não entendi. Diga. Oi? Se vai cair otimização na prova? Essa é uma pergunta indecente. Eu não posso responder essa pergunta até a aula de quarta. Tá? O que eu posso te dizer é que otimização é um dos conteúdos que vocês mais irão utilizar na vida de vocês. Só isso que eu posso te dizer. Tá bom? Muito bem. Então, se não cair na tua prova, cai na tua vida. Só que a prova faz parte da sua vida. Então, pode estar, pode não estar. Vamos lá. Essa função que temos que fazer, primeiro ponto é o domínio. Tá? Domínio dessa função. Domínio de f. Quem é? Os reais. Não tem problema nenhum. Domínio aos reais. Então, eu já sei que não tem esse limite. Ó. Esses limites laterais não vão ter. Só vão ter os limites no infinito. Já tenho 2 contas a menos para fazer. Tá? Muito bem. Qual é o próximo passo? Próximo passo. Vamos analisar o sinal da função? Sinal de f. Vamos lá. Isso aqui é um produto, certo? Se é um produto, analiso de 1 por 1 e depois eu faço o produto. Só que a exponencial sempre é positiva, certo? Tá? Sempre é positiva. Então, quem determina o sinal dessa função é esse fator. E esse fator é positivo depois do zero e negativo antes do zero. Então, a função é maior que zero se esse x for positivo e ela é menor que zero se o x for negativo. Tá bom? Então, já sei, mais uma vez, que tem gráfico aqui, tem gráfico aqui. Só que, diferente do gráfico anterior, existe uma conexão entre esse e esse. É possível ligar um ao outro. Tá bom? O que mais? Essa função tem raízes? Tem ou não? Vamos achar as interseções com o eixo x e eixo y. Tá? Se o x for 0, vai dar 0. F de 0 dá 0. Agora, onde é que a f dá 0? Será que existe outro? X exponencial de menos x. Não, menos 3x, né? Menos 3x igual a 0. Bem, quando é que esse produto dá 0? Só se o x for 0. Então, só tem um toque no eixo x e eixo y. É na origem, tá? Conclusão aqui, que o x tem que ser 0. Então, esse é o único toque.
Agora vamos para a derivada. Derivada dessa função. 1 vezes a exponencial mais x vezes a derivada dessa exponencial. Regra da cadeia, certo? Vai aparecer menos 3 exponencial de menos 3x. Então, eu vou colocar a exponencial em evidência. Então, f' de x é igual vezes 1 menos 3x. Tudo bem? Tá ok? Essa é a derivada. Sinal dessa derivada. Quem determina? Essa função afim. Tá? A exponencial sempre é positiva. Então, quem determina o sinal é essa função afim. Mas essa função afim, ela dá zero no 1/3. Do 1/3 para lá, como aqui está negativo, ela é decrescente. Então, do 1/3 para lá é negativo. E antes é positivo. E no 1/3 dá zero. Tá bom? Como ela é crescente depois decresce, então, esse ponto é ponto de quê? Máximo. Tá? Então, f é crescente em menos infinito até 1/3. E f é decrescente em 1/3 até mais infinito. Tá ok? Então, crescente e depois fica decrescente. Pelo teste da primeira derivada, isso aqui é um fruto da preguiça. Pelo teste da primeira derivada, então, está crescendo e depois decresce. Esse ponto é máximo. Tá? Então, x igual a 1/3 é ponto de máximo. Ponto de máximo. Muito bem. O que eu tenho que fazer agora? Esse cara é ponto de máximo, vamos calcular logo ele? Eu já sei que ele é ponto de máximo, vou ter que colocar ele no gráfico mesmo. Vamos fazer isso. É f de 1/3. F de 1/3. Aqui, 1/3. Quando substituir 1/3 aqui vai dar menos 1. O e vai para baixo. Então, vai ficar 1 sobre 3e. Então, é esse. Tá bom? Tem que passar por esse ponto. 1/3 e 1 sobre 3e. O que mais que a gente faz agora? O que mais que a gente faz? Próximo passo, qual é? Segunda derivada. Tá? Então, vamos lá. Segunda derivada. E quem for fazer a segunda chamada vai fazer 3. Porque já vai estar bem treinado. Segunda derivada. A primeira derivada é isso aqui. Tá? Vamos calcular agora a segunda derivada. A segunda derivada é menos 3, e de menos 3x, vezes o segundo fator, mais a exponencial, vezes a derivada disso, que dá menos 3. Então, eu já vou colocar bem aqui o menos 3. Tá? Vou colocar a exponencial e 3x em evidência. Vou colocar negativo aqui em evidência também. A gente não se atrapalhar com os sinais. Então, peguei esse cara todo em evidência, esse cara todo em evidência. Vai sobrar quem? Vai sobrar esse fator mais 1. Então, a segunda derivada é menos 3, a exponencial, vezes 2 menos 3x. Tá ok? Pronto. Essa é a segunda derivada. Tá? Como eu coloquei o negativo aqui em evidência, então, quem determina o sinal não é só esse cara, tá? Esse aqui está alterando o sinal também, tá bom? Então, só tomar esse cuidado. Mas pensa assim,
isso é sempre negativo, tá? Então, ele não vai fazer o sinal alternar, tá bom? Só pensa em sentido de concavidade. Isso é sempre negativo por causa desse sinal, tá? Agora, esse cara, 2 menos 3x. 2 menos 3x é uma função afim decrescente, que se eu tiver no 2/3, dá 0. Então, 2/3 dá 0. É decrescente. Daqui para lá é negativo, daqui para cá é positivo. Vamos pegar o fator exponencial agora. Oi. Eu quero que dê 0. Se eu colocar 2/3, aqui vai cancelar o 3 com o 3 e vai ficar menos 2, certo? Aí menos 2 com 2, 0. Tá bom? O fator exponencial, menos 3x, o fator exponencial sempre é negativo, tá? Por causa desse negativo, tá bom? Então, a segunda derivada altera em 2/3. A segunda derivada, 2/3 para lá, é positivo, que eu tenho que fazer esse produto. E daqui para cá é negativo. Tá bom? Então, em termos de concavidade, a concavidade aqui é para baixo e aqui é para cima. Então, é assim. Tudo bem? O 2/3 é ponto de quê? Ponto de inflexão, tá? Em 2/3, x igual a 2/3 é ponto de inflexão. Ok? Pronto. Já tenho quase tudo, falta só os limites do infinito, né? Então, os limites da f de x, quando x tende para mais infinito, é igual ao limite de x indo para mais infinito. Quem é a função? A função é x vezes a exponencial de menos 3x. Vê se você concorda comigo. Isso é a mesma coisa que x indo para mais infinito de x sobre a exponencial de 3x. Tudo bem? Jogo para baixo e altero o sinal dos points. Tá? Agora, tu vai ter que vai ficar aqui mais infinito e mais infinito. Regra de L'Hopital. Tá? Deriva em cima dá 1, deriva aqui embaixo dá 3 vezes a exponencial. Então, pela regra de L'Hopital, vai ficar isso aqui assim, ó. 1 sobre 3 vezes a exponencial. Agora sim, se isso vai para mais infinito, aqui embaixo vai para mais infinito. Então, vai dar 1 sobre mais infinito, que vai dar 0. Tá? Então, isso aqui vai para 0 pela direita. Vou escrever assim. Está se aproximando de 0 por valores maiores do que 0. Tá? Agora, se fosse menos infinito, agora, se fosse menos infinito, limite da f de x, quando x tende a menos infinito, é o limite da exponencial, x vezes a exponencial, com x indo para menos infinito. Vamos ver o que é que dá. Se o x está indo para menos infinito, aqui dá menos infinito, concorda? Tá? O sinal que está aqui vai anular com esse sinal. Então, vai ficar positivo aqui. Tá bom? Só que está indo para o infinito. Então, essa exponencial está indo para mais infinito. Então, você vai ter um produto de um número muito grande, só que negativo, e um número muito grande, só que positivo. Produto de sinais diferentes é o quê? Negativo. Só que vai dar menos infinito. Tudo bem? Não precisa L'Hopital aqui, não é uma indeterminação, tá? Então, ó, temos tudo. Agora temos tudo. Agora dá para esboçar o gráfico. A gente chegou a fazer uma análise sobre em qual quadrante vai estar, né? Aqui, ó.
primeiro quadrante, terceiro quadrante. Só tem gráfico nesses dois quadrantes. E ele passa pela origem. Então, o ponto de conexão é a origem. Então, tem que passar por aqui. Tá? Então, tem gráfico aqui, tem gráfico aqui. Tem ponto de máximo, mínimo? Cadê o ponto? Aqui. Ponto de máximo. Acontece aqui no 1/3. 1/3. Então, no 1/3, 1/3 dá um número que é menor que 1/3. Tá? Eu vou distanciar aqui só para vocês enxergarem melhor. 1/3 dá um cara que é menor que 1/3. Vou colocar esse cara bem aqui. 1/3e. É esse cara. O gráfico tem que passar por aqui, tem que passar por aqui. Só que, quando eu vou para mais infinito, quando eu estou indo para mais infinito, ele vai se aproximando de zero por valores positivos. Tá? Só que, depois do 1/3, a concavidade é para cima. Tá? Então, 1/3, 2/3 seria bem aqui. Tá? E vou continuar isso aqui. Um dia esse quadro ainda vai ser um GeoGebra interativo. Vai. Vai ter um GeoGebra interativo aí. Então, 2/3 a concavidade é para cima. E antes do 2/3 a concavidade é para baixo. Tá? Então, o gráfico é assim. O que mais? Cadê o crescimento? Aqui. De 1/3 para mais infinito, ela está decrescendo. Tá? Então, ela tem que decrescer depois desse cara. Tem que decrescer. Só que, imagina, decrescendo assim, concavidade para baixo. Certo? Só que depois desse cara, a concavidade tem que mudar. Então, ela tem que ficar tipo assim. Entende? Só que ela não cresce. Eu sei que ela é sempre decrescente para lá. Então, tem que dar um jeito de fazer ela descer e meio que bolear para cima. Tá? Então, o gráfico vai ter que ser uma coisa... Deixa eu tentar fazer aqui. Assim. Assim. Aí, quando chegar aqui perto, nesse ponto, ela muda a concavidade. Não quebra, Giz. Fica assim. Tá? O gráfico tem que ser algo assim. Tá bom? Deu para entender? Daqui para lá, a abertura para cima e antes, a abertura para baixo. Tá? O que mais? Antes dos 2/3, concavidade para baixo. E antes do 1/3, ela tem que ser crescente. Tem que passar pela origem. E quando eu vou para menos infinito, vai para menos infinito. Então, a coisa tem que ser assim. Tá? Esse tem que ser o gráfico dela. Tá bom? Vamos verificar se bate? Então, é quem? X exponencial de menos 3x. Tá vendo? Tá certo, então. Olha lá. 1/3 tem que ser aquele ponto mais alto. Vamos ver se bate. X igual a 1/3. Tá aí. 1/3 é o ponto mais alto. Tá? 2/3 tem que ser o cara onde muda a concavidade. Vamos ver se a gente dá para ter uma noção disso. Tá aí o cara. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas é como se tivesse concavidade para baixo, depois muda sutilmente a concavidade para cima. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Ótimo. Gostaram? Tá? Como não? Por que não gostaram?
Essa é a principal declaração de amor que vocês podem fazer para um curso de cálculo. Tudo que vocês estudaram, fizeram vocês entenderem toda a aula de hoje. Vocês entenderam toda a aula de hoje. Recomendo que vocês assistam de novo. Façam as contas e peguem outras funções e construam os gráficos. Tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Otimização, próxima aula, tá?